Boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Tá? Vou colocar aqui o slide. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre a primeira lei de Newton, né? Vamos fazer uma visão geral sobre as leis de Newton e nós discutiremos a primeira lei. Aí, na próxima aula, a gente continua a nossa discussão sobre a segunda e a terceira lei de Newton. Então, vamos lá. Então, tem aqui uma imagem, né, representando ser a Isaac Newton, tá, segurando uma maçã, a qual diz a história que ele teve a ideia sobre a queda dos corpos e as leis do movimento. Tá? Então, o objetivo dessa aula, né, é discutir a primeira lei de Newton. Travou a tela. Tá? E, para isso, nós vamos discutir primeiro o que é força. Né? Na tela, nós temos alguns exemplos de força, como, por exemplo, a força mecânica, né, que eu exerço para erguer um halter, a força de resistência do ar, quando uma pessoa salta de paraquedas, a força magnética exercida entre os polos de um ímã, a força elétrica exercida entre as cargas de um determinado corpo, né, onde nós temos a carga negativa, gera uma força de repulsão entre elas, tá, quando sinais de opostos de atração. Tá? Então, quando eu falo de força, eu tenho que considerar a sua natureza. Quanto à natureza, nós temos que as forças elas podem ser de contato ou de campo. De contato é quando eu preciso aplicar uma força e tocar no objeto, como é o caso do halter, o caso da força de atrito ou de resistência do ar. Já uma força de campo, não há necessidade de toque para que ela manifeste sobre outro objeto, como é o caso da força magnética e da força elétrica, de uma carga de um corpo carregado positivamente ou negativamente sobre outro corpo. Ou no caso da aproximação de polos iguais do ímã, vai ocorrer uma repulsão entre eles, ou de polos contrários, que vai ocorrer uma força do tipo de atração. Tá? Então, esses são os exemplos. Mas, para discutir força, né, preciso falar o que é. Então, força é aquele agente externo que é capaz de promover o movimento de um determinado corpo. E a força, ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela é definida por quem? Por módulo, direção e sentido. Então, em tela, nós temos um exemplo aqui do vetor força sendo projetado no eixo cartesiano em duas dimensões. Então, aqui nós temos a componente x do vetor, não tem essa setinha em cima, e a componente y. Tá? Então, aqui nós temos o vetor força e as suas componentes expressas tanto em x quanto em y. Então, nós temos aqui, matematicamente, as expressões obtidas através de um triângulo retângulo, que a fx é o módulo da força, do vetor força, vezes o cosseno do ângulo, formado entre ele e o eixo x, ao passo que a força em y é o módulo da força vezes o seno formado por aquele ângulo, θ. Então, o princípio de superposição de forças é quando eu somo as forças sendo aplicadas sobre um determinado corpo. Tá? Então, se eu somar aqui as forças que atuam nesse exemplo em duas dimensões, então, se eu tenho a força resultante,
ela vai ser dado pela soma da componente x mais componente y ao quadrado, tudo isso dividido por uma raiz quadrada. Tá? Que mais? Falar sobre o princípio de superposição de força. Nesse caso aqui, que nós temos 3 forças atuando sobre um determinado objeto. Então, neste exemplo, nós precisamos fazer a decomposição das forças que estão atuando sobre o objeto. Por exemplo, a força F1, ela só tem a componente em Y atuando sobre esse corpo. Em X, componente X. Né? Se eu colocar aqui um eixo de coordenadas cartesianas para orientar a movimentação desse corpo, eu traço o eixo X, traço aqui o eixo Y. Tá? Então, posso traçar o vetor F2, F1 e o F3 aqui. Ó. Então, aqui nós temos o F3. E eu posso fazer também a relação entre o ângulo, por exemplo, entre F2 e o eixo X. Vou chamar de um ângulo θ. Tá? Então, nós podemos fazer a projeção deste vetor F2 no eixo X, quanto no eixo Y. Então, só modificar a cor aqui. Ó. Então, eu traço uma linha até o eixo X, traço outra linha até o eixo Y e faço a projeção. A projeção é quando eu empurro esse vetor F2 até essa distância. Então, eu traço aqui da origem até esse ponto, eu tenho a componente do meu vetor F2, que é F2 no eixo X, e de forma similar de 0 até esse pontilhado, nós temos a componente F2Y. Tá? Conforme nós vimos no quadro anterior, F2Y é quem? Tá? Então, aqui, ó, F2Y, esse vetor está aqui, como também está aqui. Tá? Então, quem está de frente para o ângulo é o cateto oposto. Então, portanto, seno. Então, F2Y é o módulo do vetor F2, seno de θ, ao passo que F2x, F2 cosseno de θ. Tá? E de forma que nós temos apenas a componente em x, tá? Cujo ângulo em relação a esse componente x é de 180 graus, tá? E a F3 de 270 graus. Então, o ângulo formado entre ela e o eixo x, 270, entre F1x, 180 graus. Tá? Então, o princípio de superposição de força fala que eu preciso somar as forças que estão atuando sobre um determinado corpo. Tá? Então, nós temos aqui as forças que atuam no eixo Y, F2Y mais F3Y, que a F1Y, conforme podemos ver pela figura, é igual a 0. E, de forma análoga, o somatório das forças que atuam sobre o eixo X é igual a quem? A F1x mais a F2x. E também, pela análise da figura, podemos observar que F3x é igual a 0. Tá? Então, quando eu falo sobre o princípio de superposição de forças, resume-se a somar todas as forças que estão atuando sobre um determinado corpo, tá? Ou partícula. E quando há ângulo formado entre a força e o eixo, nós teremos as contribuições tanto no eixo que forem diferentes, no caso de 180 a 270, e de 90, nós teremos contribuições tanto em X quanto em Y. Tá? Então, o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, que o somatório das forças resultantes, conforme nós mostramos aqui, são todas aquelas forças que estão atuando sobre um determinado corpo. É igual a 0. Tá?
que isso quer dizer? Quer dizer que está sendo aplicado uma força sobre um determinado objeto e esse objeto ele está ou se movendo com velocidade constante ou que ele está em repouso. Tá? Então, o princípio da inércia, uma das interpretações é que o movimento do corpo, o movimento é retilíneo e uniforme. Se ele é retilíneo e uniforme, portanto, a velocidade é constante e a aceleração é igual a zero. Lembrando que a aceleração é definida como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Se a velocidade é constante, toda derivada de uma constante é igual a zero. Né? Ou a segunda interpretação, que o corpo ele está em repouso. Se ele está em repouso, né, portanto, a velocidade é igual a zero e a aceleração também é igual a zero. Tá? Então, essas são as implicações do princípio da inércia. Né? Se eu aplico uma força constante sobre um determinado corpo, não vai haver, né, a variação de velocidade, portanto, a aceleração é nula. Tá? Quando a força é variável, aí teremos a aceleração. Tá? Varia a velocidade. Ainda sobre o princípio da inércia, ou o princípio de superposição de forças, já que isso aqui é o somatório das forças, eu posso escrever também aqui da seguinte forma. Somar aqui o exemplo. Né? Vamos colocar aqui em tela um exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, duas forças, força F1 e a força F2. Tá? Então, se eu defino que F1 é igual a 50 newtons e F2 é igual a 25 newtons, né, e de modo que eles se movam com uma velocidade constante, eu terei o quê? Que o sentido do movimento será para a direita. Tá? Então, aqui, sentido do movimento. E o somatório das forças? Então, eu tenho aqui que a força resultante vai ser igual ao somatório das forças que atuam sobre aquele corpo, onde o somatório vai de 1 até N. Tá? E nesse caso em particular, força resultante vai ser igual a quem? A somatório da força 1 mais da força 2. Então, agora vamos escrever de forma, através das intensidades, lembrando que como o ângulo em relação ao eixo X de F1 é igual a zero e F2 é igual a 180, tá? Nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma: força resultante são todas as forças que estão atuando no eixo X. Então, aqui eu tenho F1x mais F2x. Então, quem é F1x? É o módulo da força F1 vezes o cosseno do ângulo de 0 graus, que é em relação aqui ao eixo X. Lembrando novamente, o eixo Y e o eixo X. E através dessa orientação, podemos observar que não há componentes tanto em Y, tanto de F1 quanto de F2. Tá? Mais F2 cosseno de 180 graus. Aqui é formado aqui entre esse ponto e esse aqui. Então, lembrando que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1 e que o cosseno de 0 graus é igual a 1, portanto, nós temos que o somatório das forças que estão atuando no eixo X, tá,
F1 igual a 50 newtons menos 25 newtons. Então, o somatório vai ser igual a 25 newtons. Tá? Então, outra fato importante a ser discutido, que é uma consequência do princípio da inércia proposto por Newton, tá? Outra possível leitura daquela fórmula aqui, ó, matemática, é que um corpo ele tende a estar em movimento retilíneo uniforme, ou no estado vamos reformular a frase, né? O princípio da inércia diz o seguinte, que é a tendência dos corpos manterem seu estado natural de movimento ou de repouso, a menos que uma força mude o seu estado de movimento. Tá? Então, quando eu falo do princípio da inércia, quando eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um corpo, vou desenhar aqui um caixote, esse caixote ele só vai alterar o seu estado de movimento quando eu aplicar uma força que for o suficiente para fazer com que ele se locomova por essa superfície. Tá? Se essa força não for o suficiente para gerar um certo movimento no caixote, ele vai continuar em repouso. Tá? Então, imagine aqui, ó, que eu tenho dois corpos. O corpo, eu vou colocar aqui de massa M1, e um outro corpo em vermelho de massa M2. Eles estão sujeitos a uma mesma força. Tá? Então, se eu analisar aqui, ó, e fora que há uma interação do corpo, uma força 1 em relação à força 2. Então, se eu quiser medir a massa dessa forma aqui, tá? Se eu souber aqui tem aqui a força que está atuando sobre esse objeto, no caso, a massa de 1, a aceleração no corpo 1. Mas também há uma força aqui nessa interação que 1 exerce sobre 2 e que o corpo 2 exerce sobre 1. Tá? Então, se eu quiser aplicar o somatório das forças que estão atuando nesse eixo, essa força vai promover o movimento dessa caixa, que, por sua vez, vai promover também uma força sobre essa caixa aqui, que vai promover o seu movimento. Tá? Então, nós temos a seguinte expressão: massa de 2 vezes a aceleração de 2 vai ser igual a quem? A massa de 1, a aceleração do outro. Tá? De forma com que, se eu tenho a relação entre essas acelerações, A2 sobre A1, massa 1 dividido por massa 2, então eu vou ter a seguinte expressão matemática. Então, a massa inercial, de acordo com o forma proposto por Newton, se eu souber, por exemplo, a massa de 1, se a massa de 1, a aceleração de 2 e a aceleração do corpo 1 forem conhecidas, eu consigo determinar o corpo 2. Quanto é a massa desse corpo 2? E uma massa que é obtida dessa forma aqui é chamada de massa inercial. Tá? Então, uma forma de medir, no caso, não a massa, mas a massa de um determinado corpo, em geral, é obtida através de uma balança. Né? Aqui nós temos um exemplo de um dinamômetro que ele mede o peso de um determinado corpo. Tá? E peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, conforme está lá no fascículo da disciplina. E peso é diferente de massa, né? Perceba que para
para calcular o peso, eu preciso saber do valor da aceleração da gravidade. E nós já sabemos que esse valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outra informação importante a ser mencionada é que no sistema de unidades de medidas, no sistema internacional de medidas, nós temos que a força é dada em newtons. Tá? Vamos anotar aqui. Então, as unidades de medidas. Então, a unidade de força no sistema internacional é dada em newtons. E 1 newton corresponde a 1 quilograma metros por segundos ao quadrado. Tá? Então, vamos seguir aqui na nossa linha de raciocínio. Outra questão importante, quando nós vamos definir a lei de Newton, fala sobre referencial. Na física, a questão, o estado de movimento ou de repouso de um corpo, ele depende do referencial adotado. Tá? Como assim? Então, por exemplo, se nós temos aqui o movimento de um determinado corpo, nós vamos orientar aqui no eixo X, e eu traço a origem aqui no ponto A como sendo zero, e vou graduar aqui o meu eixo. Vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E eu vou dizer o seguinte, que essas distâncias desenvolvidas, essas distâncias, elas são dadas em metros. Vou colocar aqui no Sistema Internacional de Medidas. Aí, se nós temos o seguinte caso, por exemplo, se eu tenho um corpo que ele está localizado aqui no ponto 1, e aí eu vou utilizar, por exemplo, um cronômetro para medir o tempo. Tá? Vou colocar aqui que o tempo inicial é igual a 0 segundos. E aí esse corpo ele mudou de posição em função do tempo, num tempo igual, vou colocar tempo 1, igual a 2 segundos, quer dizer que esse corpo ele está em movimento. Tá? Porque ele está variando a posição em relação a um determinado referencial. No caso aqui, o meu referencial, tá, é o ponto 1, a qual eu iniciei a análise do movimento desse corpo. Então, se ele mudou a posição dele em relação ao tempo, quer dizer que ele está em movimento. No caso contrário aqui, ó, se eu tenho que o corpo ele está aqui, novamente, 0, 1, 2, 3, 4. O eixo X dado em metros. E aí eu observo que em 1 segundo, a partícula está parada aqui, no instante inicial. Tempo, meço, está em 0. 2 segundos depois, ela continua na mesma posição. Isso quer dizer que o corpo ele está em repouso. Tá? Então, no caso do referencial inercial, isso aqui é questão de referencial. No caso do referencial inercial, ele quer dizer o seguinte. Tá? Então, vamos anotar aqui as informações referentes a um referencial inercial. Tá? Quando eu falo de referencial inercial, é aquele que o tempo ele é homogêneo. O que isso quer dizer? Que o tempo ele passa igual em qualquer direção que eu olhe ele. Tá? Por exemplo, se eu olhar o movimento de uma partícula ou de um corpo no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z, o tempo vai passar de forma igual em qualquer uma dessas coordenadas. Se nós olharmos para uma sala, se eu caminho em relação ao fundo da sala, ou se eu caminho de uma lateral ou a outra, o tempo ele vai passar de forma igual. Isso quer dizer que o tempo é homogêneo.
Outra informação importante sobre o referencial inercial, que o espaço, né, ele é homogêneo e isotrópico. O que quer dizer isso? Homogêneo e isotrópico. Quer dizer que, que o espaço, tanto em x quanto y quanto z, eles serão iguais. E isotrópico, iso vem de igual, tá? Trópico, qualquer direção que eu olhe, as propriedades elas vão ser as mesmas, tá? Independente do referencial que eu esteja utilizando. Tá? Então, para o referencial ser dito inercial, ele precisa ter as seguintes condições: que o espaço ele seja homogêneo e isotrópico, ou seja, onde suas propriedades serão iguais, independente da direção que eu olhe, e, além disso, tem que ser homogêneo, tem que passar de maneira uniforme, independente da direção que eu esteja mensurando. Tá? Então, para ser o referencial inercial, ele tem que atender a essas condições aqui. Tá? Então, referencial inercial é que tem espaço homogêneo, é isotrópico, né? O tempo é homogêneo, as leis de Newton elas são válidas. Tá? Então, as leis de Newton elas são válidas para um referencial inercial. Por que eu estou frisando isso? Porque no movimento circular, ele já não obedece mais essas condições. E, então, nesse caso, dependendo do tipo de movimento, pode ser que a lei de Newton ela já não tenha mais validade. Tá? Então, é importante frisar isso. Então, quando nós vamos falando sobre a lei de Newton, vamos fazer novamente um exemplo, e eu vou pegar aqui um laboratório virtual para a gente poder discutir a questão das propriedades dos referenciais inerciais. Tá? Então, eu vou pegar aqui no laboratório do PET, já vou compartilhar o link com vocês. Então, vou colar o link aqui no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vou colocar na tela. Então, aqui nós temos em tela o laboratório Força e Movimento, a qual nós utilizaremos para poder estudar as leis de Newton. Tá? Então, lembrando lá, o que é força? Força é uma grandeza vetorial definida por módulo, direção e sentido, sendo acompanhado por uma unidade de medida. Então, na primeira lei, que é o princípio da inércia, diz o quê? Que inércia é a tendência dos corpos manterem seu estado natural de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força o obrigue a alterar esse estado. Tá? Senão ele vai permanecer ou no movimento retilíneo uniforme, que é caracterizado por velocidade constante, ou parado. Tá? E aí, no próximo, depois dessa simulação, nós veremos o exemplo do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, aqui nós temos em tela o exemplo do cabo de guerra, para a gente poder estudar as leis de Newton. Tá? Então, aqui nós podemos acionar a soma de forças, os valores e velocidade aqui através desse velocímetro. Tá? Então, se nós colocarmos, por exemplo, um soldadinho aqui em vermelho, né, cuja força equivale a 50 newtons, iniciar, podemos perceber que há uma variação de velocidade. Tá? Então, se eu coloco um outro objeto, a velocidade permanece constante. Tá? Então, embora aí o somatório das forças é igual a zero. Tá? Então, aquele corpo ele estava em repouso,
à medida com que se aplica uma força sobre o objeto, no caso aqui, como as forças são iguais, ele permanece o quê? Em repouso. Agora, se eu coloco uma variação dessa força, já surge uma variação de velocidade e, portanto, uma aceleração. Agora, no caso contrário, que há um movimento, né, de um determinado corpo, e aí eu faço com que ele se movimente com velocidade constante, como é o caso aqui, ó, nós também temos um movimento retilíneo uniforme. Não há variação de velocidade, portanto, a aceleração é nula. Tá? Então, e aí o somatório das forças é quanto? É igual a zero. Força de 100 newtons para cada lado. Então, esse aqui é o exemplo prático do princípio da inércia. Vamos voltar aqui na apresentação. Vamos lá. Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? Tá? Então, o movimento retilíneo uniforme, conforme nós já mensuramos, é aquele que ele é caracterizado por percorrer espaços iguais na mesma quantidade de tempo. O movimento retilíneo uniforme, conforme dito no início, ele é um caso particular da primeira lei de Newton, né, cuja definição é justamente essa: movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Devido ao quê? A aplicação de uma força sobre um determinado corpo, tá? Uma força também que é constante. Então, nós podemos observar aqui no gráfico que esse corpo ele percorre a mesma quantidade de espaço, percorre a mesma distância, na mesma quantidade de tempo. Ele sai da posição inicial, em um segundo ele percorre, por exemplo, uma distância de 10. Nós podemos colocar aqui, orientar uma distância em metros, tá? Que é o sistema, utilizar o Sistema Internacional de Medidas, e o tempo em segundos. Então, por exemplo, ele percorreu uma distância de 10 aqui, num tempo de 1 segundo. Andou mais 1 segundo, andou mais 10 metros, e assim sucessivamente. Então, nós temos como característica do movimento retilíneo uniforme que ele percorre, né? Percorre distâncias iguais na mesma quantidade de tempo. Tá? Essa é uma das características do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, através do movimento retilíneo uniforme, nós podemos calcular a velocidade média do corpo, que é descrito como sendo a variação do deslocamento em função do tempo. Tá? Lembrando que ΔX é posição final menos a inicial do corpo, e ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, aqui, para obter, como obter a equação horária da posição. Tá? Então, aqui um exemplo de como obter a equação
horária da posição. Tá? Então, nós vamos fazer uma análise agora do gráfico. Tá? Então, aqui no instante inicial, ele estava também no tempo igual a zero. Tá? Então, nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma, ó, se chamar de equação 1, vou reescrevê-la aqui, ó, velocidade é deslocamento em relação ao tempo, tá? Então, velocidade, posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui ainda nessa expressão para obter a equação horária da posição? Então, eu preciso isolar quem? O x final. Tá? Então, como esse tempo está dividindo, eu passo para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, tempo menos tempo inicial é igual à posição final menos a inicial. Está subtraindo, passo para o outro lado da igualdade, somando. E aí eu vou reescrever a expressão da seguinte forma. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade, tempo final, menos o tempo inicial. Tá? Então, se nós considerarmos, né, que no instante inicial do movimento, né, no instante inicial do movimento, ter o tempo inicial é igual a zero, né? Logo, a equação pode ser escrita da seguinte forma: posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Então, essa é a equação horária da posição. Um fato interessante a destacar que essa equação ela pode ser reescrita de forma geral, colocando aqui o sinal de mais ou menos aqui. Tá? Por que isso? Porque vai depender de quem? Do referencial. Referencial adotado na análise do movimento. Tá? Então, por exemplo, quando o movimento é movimento progressivo quer dizer que ele cresce no mesmo sentido, né? Ele se desenvolve no mesmo sentido positivo do eixo. Tá? Então, nesse caso, a velocidade vai ser o quê? Positiva. E nós teremos um gráfico desse tipo aqui, ó. Posição e a unidade, eu vou colocar em metros, que é o Sistema Internacional de Medidas, o tempo em segundos. Então, nós teremos um gráfico nesse sentido aqui, cuja inclinação da reta é igual à velocidade. No caso do movimento, ele está no sentido contrário ou decrescente, ele é chamado de movimento retrógrado. E nesse caso, a velocidade será o quê? Negativa. Novamente, posição dada em metros, o tempo em segundos. Tá? Vamos só apagar aqui o que foi a mais. Então, nós temos aqui, ó, iniciando do zero, nós temos um gráfico desse tipo aqui, onde a inclinação da reta é dada pela velocidade. Nesse caso aqui, a equação horária x0 menos vt, e do outro lado, x0 mais vt. Tá? Por isso que eu disse aqui o caso geral, é importante considerar o sinal de positivo e negativo, né? O mais ou menos, que vai depender de quem? Do referencial adotado, tá? No início do movimento. Então, só para ficar claro, se eu considero aqui, ó, que o tempo, desculpa, o tempo não, a distância percorrida, tá?
Então, tem um objeto aqui. Coloco que aqui é o referencial. Então, 1, 2 e 3 é a distância percorrida, o eixo X, aqui, -1, -2 e -3, tá? Então, quando o movimento é progressivo, ele se movimenta com o sentido crescente do eixo. Quando ele é retrógrado, ele se orienta no sentido decrescente do eixo X, como é o caso aqui. Tá? Mais algumas ilustrações e, para encerrar os apontamentos de hoje, tá, conforme solicitado pela coordenação, é que nossa aula cabe até às 8, que vocês terão uma próxima aula. Aí eu gostaria já de deixar algumas orientações para vocês. Ao decorrer dessa semana, eu vou gravar alguns vídeos e postar para vocês sobre a resolução e desenvolvimento de exercício. Então, serão vídeos curtos, de no máximo 10 minutos, sobre a resolução de vários problemas. E também é importante que vocês, no caso de dúvidas, desculpa, encaminhem pelo portal acadêmico as dúvidas referente aos exemplos que estão desenvolvidos, né, no fascículo da unidade 1. Tá? Essa disciplina ela não terá tutor, então o contato com vocês será diretamente comigo. Então é importante que, no caso de dúvidas, vocês façam as anotações necessárias e que vocês nos encaminhem por e-mail para que nós possamos tirá-las nos encontros presenciais. Então, esse momento ele servirá tanto para dar uma breve explanação a respeito do conteúdo, assim como tirar dúvidas que vocês tenham a respeito dos exercícios que estão disponibilizados no fascículo, assim como das atividades experimentais que são propostas por meio de um laboratório virtual. Tá? Então, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar alguma coisa, algum questionamento, tá? A palavra está com vocês. Bom, como não tem manifestação, eu vou encerrar essa aula, né, esse plantão de dúvidas por aqui. Desejo a vocês uma boa aula, ótimos estudos e sejam bem-vindos à disciplina de Física 1. Uma ótima noite e uma boa aula para vocês. Forte abraço.